E atenção, você vai ver agora quem é o homem por trás de um vídeo que repercutiu em todo o Brasil essa semana. Nas imagens, ele aparece ameaçando uma criança de 4 anos durante uma apresentação infantil numa escola. Estas imagens mostram a apresentação de crianças em uma escola. Tudo parecia tranquilo. De repente, um adulto sobe no palco e empurra um menino que cai no chão. O homem segura o garoto, aponta o dedo para ele, fala gritando e sai. A criança chora assustada. Isso aconteceu essa semana numa escola particular de Vicente Pires, Distrito Federal. As imagens provocaram muita discussão sobre o comportamento de pais no ambiente escolar. Nenhum pai e mãe gosta de ver os seus filhos sofrendo. Agora, isso não dá o direito dos pais e mães comprarem as brigas pelos filhos, porque senão o que eles estão fazendo, a mensagem que eles estão passando para os filhos é assim que nós resolvemos os problemas, brigando. Os casos de adultos que agridem ou ameaçam crianças em escolas não são raros. A justificativa é quase sempre sobre uma tentativa de proteger os filhos de uma suposta ameaça de algum colega. Com essa postura agressiva, os pais ultrapassam os limites de convivência entre a família e a escola. Mas o que essas atitudes demonstram na realidade? Demonstra um despreparo desses pais, desses adultos que são responsáveis pela educação, pela criação dessas crianças e adolescentes. Este outro caso aconteceu em maio do ano passado, em Maceió, Alagoas. Estas imagens da câmera de segurança mostram um homem e uma mulher em frente a uma sala de aula. Há movimentação de várias crianças e da professora, que conversa com o casal. De repente, o homem aparece com o dedo apontado para alguém que não se vê na cena. A esposa tenta contê-lo. Ele sai, mas ela continua falando com a pessoa, sem dar chance dela sair dali. O gesto dele era para uma aluna de 10 anos de idade. Neste outro ângulo, dá para ver que a funcionária da escola se levanta para conter o homem. Logo depois, a menina sai chorando, amparada por 2 pessoas da escola. Mas afinal, o que aconteceu para provocar a atitude desse homem? Isabela Perrelli é mãe da vítima. Ela conta que a filha dela era muito amiga da filha do homem, as duas com a mesma idade, mas a amizade entre elas acabou. A mãe quis saber a razão. Porque a minha amiga tá me excluindo, tá falando do meu cabelo, tá falando do meu dente. Mas minha filha, você fez o quê? Por que ela tá falando? Não, porque tem um paquera, um menino que me paquera e ela disse que paquera o menino. Coisa de criancinha que tá começando a adolescência. A mãe e a psicóloga da menina procuraram a escola para pedir ajuda e entender o rompimento entre as amigas e colegas de classe. Porque não é porque é minha filha que eu vou dizer que não fez nada, que não aconteceu nada. Eu sempre procurei saber o motivo. Isabela aconselhou a filha. Então ela só era procurar outras amizades, fazer outras amizades. Foi realmente o que aconteceu. Mas quando viu as imagens com a filha, acuada pelo pai da colega, Isabela quase não acreditou. E no vídeo você vê que ele tá como se fosse transtornado, assim, bem... Vim pra isso, entendeu? Já veio com aquilo querendo tomar satisfação. A outra menina foi trocada de turno na escola e o caso foi parar na justiça. O homem que aparece com o dedo em riste tem 48 anos. É Francisco Olímpio da Rocha. Inicialmente ele foi indiciado pela polícia pelo crime que se acreditava ser de ameaça. Posteriormente se verificou com a lei recente, 2021, tratar de violência psicológica, aquela que causa abalo emocional, que causa humilhação. Em nota, os advogados de Francisco da Rocha dizem que o processo penal tramita em segredo de justiça e, por isso, a defesa não vai se manifestar sobre o conteúdo ou provas existentes nos autos. No caso do Distrito Federal, o homem que subiu no palco é Douglas Parísio, de 41 anos. Após ameaçar o menino de 4 anos, ele ainda continuou a briga. Ele seguiu com as agressões aos pais que forçavam a saída dele e ter empurrado uma policial civil que deu voz de prisão a ele. No depoimento que deu à polícia, Douglas afirmou que o filho dele, de 4 anos, há vários meses reclamava que vinha sendo agredido pelo colega de sala.
Durante a apresentação na festa, Douglas afirma que esse colega do filho dele introduziu o dedo no olho do menino, que começou a chorar. O homem disse que ficou transtornado e só se lembra de ter pulado o alambrado. Não se recorda da agressão. Disse ainda que está arrependido do que fez e se compromete a comparecer em juízo. O filho dele não está mais na escola. O delegado do caso conta que Douglas Parísio foi ouvido após o flagrante. O autuado ali, ele assinou um termo circunstanciado pelos crimes de vias de fato e desacato e foi liberado. O caso agora se encontra na justiça para que ele responda ali pelos atos praticados. As penas pelos crimes variam. Pelas vias de fato até 3 meses e pelo desacato até 2 anos. Procuramos Douglas Parísio para uma entrevista, mas ele preferiu não se manifestar. Em nota, a advogada de Douglas afirmou que o caso é a culminância de uma série de omissões graves por parte da instituição de ensino, que foi reiteradamente informada sobre episódios de agressões físicas e bullying sofridos por uma das crianças, sem que nenhuma providência efetiva fosse tomada. E diz ainda, no que se refere à conduta do Sr. Douglas, cumpre esclarecer que o mesmo foi tomado por um surto emocional, hoje em acompanhamento médico, ao presenciar seu filho, de apenas 4 anos, sendo novamente agredido publicamente. O pai do aluno agredido também não quis falar com a reportagem. Esse tipo de episódio gera o chamado estresse tóxico, que acaba impactando, inclusive, o desenvolvimento, a aprendizagem, trazendo até aspectos com relação à saúde das crianças e adolescentes, até possivelmente no futuro, né, se isso não for devidamente trabalhado. Em nota à imprensa, a escola do Distrito Federal disse que ao longo do semestre sempre esteve aberta ao diálogo com as famílias e agiu com responsabilidade diante de qualquer situação que envolvesse o bem-estar dos alunos. No caso das 2 crianças, é importante esclarecer que a família do agressor procurou a coordenação pedagógica apenas uma única vez para tratar da convivência entre os colegas. E isso aconteceu há menos de 1 mês durante uma reunião. Emocionada, a mãe da menina ameaçada na escola de Maceió conta que 1 ano depois, a filha faz terapia e ainda tem crises de ansiedade por causa do que viveu e espera por justiça para que isso não se repita. Eu não estou falando só da minha filha, eu falo de qualquer criança. Porque do jeito que aconteceu com a minha filha, poderia ter acontecido com outra pessoa. Os danos ficam, os traumas, não tem para onde. Então eu espero que realmente a justiça seja feita.